O ministro Paulo Guedes apresentou um projeto de lei que acaba com municípios até 5 mil habitantes e todo mundo está comentando isso. E aí, muita gente me ligou, que é parecido com aquele meu projeto que acaba com vereadores com cidade até 50 mil habitantes, tem uma similaridade, e muita gente veio falando sobre esse projeto comigo. Eu fui estudar, fui conversar com um amigo que é advogado, com outro economista, e fui bater um papo. Vamos lá sobre esse projeto. O projeto de lei do Paulo Guedes, ele não extingue cidades com menos de 5 mil habitantes. Ele extingue cidade com menos de 5 mil habitantes em que a receita própria é inferior a 10% das receitas totais da cidade. O que significa isso? Que para o município ser extinto, ele tem que, em PTU, ISS, os impostos próprios, tem que ser menor do que 10% do que a arrecadação total que vem do governo estadual e do governo federal. Tá? Não existe nenhuma cidade que não cobre IPTU. Então eu fui dar uma pesquisada, a maioria das cidades tem uma receita própria dessas 1.000 e tantas cidades que tem até 5 mil habitantes, tem uma receita entre 7% e 9,5%. O que vai acabar acontecendo, gente? O prefeito, para não virar bairro do município maior, é capaz de aumentar o imposto. E ele pode convencer a sua população de que ele precisa aumentar, porque senão vai ser periferia de uma outra cidade maior e corre o risco de ficar esquecido. E aí, em vez das 1.000 e tantas cidades que podem ser extintas, com Câmara de Vereadores, prefeitos, secretarias, corre o risco de aumentar imposto na maioria, e o mínimo do mínimo do mínimo vai acabar com essa linha, o que não vai fazer um volume muito grande. Diferente da minha ideia, que eu falo há mais de 6 anos, que desde que saiu a Constituição, que na época que saiu em 1988, não existia nem celular, e nem Windows, e nem internet, e nem nada disso. Tá? Eu mesmo mexia num ICQ quando começou o computador, fiz muita coisa em DOS, tá? Que, aliás, tem computador aí pelas prefeituras de São Paulo que ainda trabalha em DOS. Isso a gente precisa rever e dar condição para o funcionário público poder trabalhar. Mas nessa época não existia nada disso e precisava dos vereadores para fiscalizar o prefeito. Apesar que, além dos vereadores, tem também o Tribunal de Contas do Estado e alguns municípios, como é o de São Paulo, tem o Tribunal de Contas do município, que tem 5 conselheiros. Tá? Os vereadores são 55. Se a gente reduzisse os 55 vereadores de São Paulo para 32, que é a quantidade de subprefeituras, reduziria um monte de funcionário de gabinete no todo. Ah, mas vai reduzir tudo? Não, deixa os vereadores com os funcionários que tem lá, mas diminui a quantidade de vereador. E se a gente fizer isso em todas as cidades com menos 50 mil habitantes, que hoje tem condomínio, gente, por aí que tem muito mais do que 50 mil habitantes, o meu mesmo tem 8 mil, tá? Tem uma cidade em São Paulo chamada Borá que tem 800 habitantes. Se todos os partidos que existem no país resolverem lançar um candidato em Borá, cada candidato a vereador vai ter um voto. É o ridículo que tem do formato de municípios que a gente tem hoje. Então é o seguinte, não precisa acabar com o município. Pode ter o prefeito e ao invés de ter secretário, o município com menos de 50 mil habitantes tem que ter diretorias ao invés da secretaria para poder ganhar menos e ter uma estrutura menor. Agora, vereador não tem necessidade de ter. E a diferença do projeto do Paulo Guedes para esse que eu falo há 6 anos é exatamente isso. Esse do Paulo Guedes é muito bom se acabasse em definitivo e não tivesse condições. Como tem essa condição de ter receita própria até 10% do total de receitas, pode ser um mecanismo de aumento de imposto aí, o que não vai ser legal. Vou repetir um dado que eu já passei em outros locais. Se acabassem com todos os vereadores e estruturas de Câmara de Vereadores em cidade até 50 mil habitantes, onde você da cidade, de qualquer dessas cidades, podia fiscalizar o seu prefeito da praia pelo celular, a gente conseguiria 1 trilhão em 10 anos, que é o Paulo Guedes precisa e é o que ele quer para não mexer na aposentadoria. Paulo Guedes, 1 trilhão em 10 anos, só acabando com uma mata de vereador que toda a Câmara Municipal de todas as cidades do município, se você colocar no Google, escrever vereador, cidade tal e irregularidade, todas
tem irregularidade, escândalo de corrupção e um monte de outra coisa. Não tem sentido ter vereador em cidade desse tamanho, tá? Novas ideias para resolver os problemas de São Paulo. Se você gostou da ideia, compartilha bastante aí para as pessoas saberem o que significa esse projeto e que pode ser melhorado, porque se aprovar, em vez desses 10% que acaba de vez, melhor. Agora, melhor ainda é extinguir a Câmara de Vereadores de várias dessas cidades. Tá bom? Boa semana para você.